Bom dia, damos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é João Vitor, sou estagiário em produção cultural no núcleo de cursos e palestras coordenado pela Ana Cristina Moltella e no núcleo de espetáculos coordenado por Thiago Guarnieri. Sou um homem branco de 25 anos, tenho cabelo e barba preta, estou usando uma blusa branca com listras pretas, uso óculos e meus olhos são castanhos. Estamos muito felizes em receber a pesquisadora e professora Elaine Dias, que há anos desenvolve atividades na Casa Museu dentro da parceria com a Unifesp. Essa atividade integra o Plano Anual Casa Museu e Clabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e patrocinado pelas empresas Mercer e Mersch McLennan. Aproveito para agradecer às intérpretes de Libras Janaína Maria e Silvia Sato e à empresa de gravação Cabral Escritório de Imagem. A gravação dessa palestra ficará disponível no canal da Casa Museu Ema Clabin no YouTube. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Por meio desse eixo, a nossa programação visa reavaliar os conceitos sobre o continente americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre sua geografia, suas diversas populações e suas manifestações culturais. É nesse contexto que realizamos o convite a Elaine para apresentar a palestra Desvendando a Imagem na Pintura e na Gravura do Século XIX. A Elaine Dias é doutora em História pela Unicamp, docente no curso de História da Arte da Universidade Federal Unifesp em Guarulhos desde 2010 e publicou os livros Artistas Franceses no Rio de Janeiro, 1840-1884, das Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes aos Ateliês Privados, e Paisagem e Academia, Félix-Émile Tonnet e o Brasil, 1824-1851. Esse é só um pequeno recorte da professora Elaine Dias. Muito obrigado e boa palestra a todos. Muito obrigada. Queria agradecer novamente aqui, e sempre o convite que a Fundação Clabin, a Cris e toda a sua equipe me fazem para poder vir aqui, conversar sobre a coleção, escrever sobre a coleção, dar as palestras. É sempre, para mim, uma honra e um prazer enorme, ainda mais nesse período pós-pandêmico, receber o público, olhar para o público, fazer uma palestra diante do público real, e não mais virtual. É sempre, para mim, um motivo de muita alegria. Eu acho que é a primeira vez que eu volto aqui para fazer uma palestra presencial, sendo que a última foi uma palestra ainda virtual durante a pandemia, Cris? Então, para mim é um prazer muito grande. Vai ser aqui uma conversa, Eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão da paisagem, justamente em razão da exposição que está ocorrendo aqui, sobre as gravuras realizadas pelo Steinman, nesse álbum Souvenir do Rio de Janeiro, que também tem a participação de um outro artista suíço, que é o Frédéric Salaté. E a gente vai conversar então um pouco sobre essa questão da própria representação desse gênero, que é um gênero, embora um gênero muito conhecido do público, muito comum ao público, que é o gênero da paisagem, ainda é um pouco, talvez, um gênero um tanto pouco compreendido, Se a gente, por exemplo, compara com outros gêneros artísticos, como a própria pintura de paisagem, o próprio retrato, que são gêneros um pouco mais, talvez, comuns e mais fáceis, de compreensão do que propriamente a paisagem, embora, repito, a paisagem seja um gênero bastante comum, bastante familiar para nós todos. Então, eu vou começar a discorrer aqui sobre essa questão, mas vocês podem me interromper, podem fazer perguntas durante. Não, é uma conversa mesmo, não tem nenhum problema, não precisa esperar até o final, para isso a gente pode conversar durante a minha apresentação. Então, esse é o álbum, que está aqui, que faz parte da coleção Clabin, Souvenir de Rio de Janeiro, dessiné d'après nature e publié par Steinman. Então, as lembranças do Rio de Janeiro, desenhadas a partir do natural e publicadas pelo Johann Steinman, em 1835. O Steinman ele era um litógrafo e ele vem para o Brasil ainda nesse período, alguns anos antes, na década ainda de 20, como um litógrafo. Litógrafo é um especialista em realizar gravuras a partir da matriz de pedra,
né? Ele vai participar como litógrafo da Academia Militar e acaba se tornando aí um gravurista oficial do governo, né? Ainda do Império de Dom Pedro I, mas ainda atrelado à Academia Militar. A Academia Militar é uma instituição do Rio de Janeiro com muito reconhecimento, obviamente, né, uma instituição extremamente importante, que tinha muitos desenhistas também, né, os engenheiros militares normalmente praticavam o desenho, não só por conta da sua própria profissão, mas também, muitas vezes, por prazer, não é, por puro lazer, especialmente em relação à paisagem. Mas, obviamente, que a questão do desenho está muito atrelada, não é, ao trabalho que esses engenheiros faziam na Academia Militar, voltados aí, sobretudo, à questão das construções no Rio de Janeiro, né, as questões enfim, não é, a edificação de várias dessas instituições que vão sendo criadas ao longo do século XIX. Então, o Steinman está ligado a isso, depois ele acaba voltando para a Europa, e é nesse momento que ele publica esse álbum, né, em parceria com esse artista suíço, que é o Frédéric Salaté, que vai, na realidade, trabalhar com ele nesse projeto, mas também em muitos outros, né? O Salaté, em vários momentos, quando a gente pega alguma dessas gravuras, ou de aquarelas, ou de desenhos aquarelados conservados nas instituições brasileiras e fora do Brasil, a gente acaba vendo o nominho dele ali, né? Ele faz os desenhos, esses desenhos são utilizados para gravação, muitas vezes depois ele faz a aquarela depois da gravação. Então é uma parceria que acabou acontecendo durante bastante tempo e muitas representações sobre a paisagem brasileira, especialmente a paisagem do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do próprio álbum, não é? Desse livro, porque na realidade é um livro, como vocês podem ver aqui, né, na exposição, tem o livro dentro ali da vitrine e depois tem a reprodução das gravuras que estão dentro do livro. Mas é um projeto editorial, né? É um projeto literário, sem textos, né? É um projeto que compreende apenas gravuras, mas que faz parte, na realidade, de uma espécie de modelo, né? É um modelo editorial interessante, no sentido de ser um livro, né, propriamente dito, mas é também um livro que tem imagens. Então, a coleção de gravuras, muitas vezes isoladas, soltas, né, pelo público, ela vai ser bastante comum. E esses livros, que comportam um conjunto de gravuras, vai acabar também sendo bastante atrativo para um público, talvez um público menos brasileiro e mais internacional nesse momento, né? Um público mais europeu, bastante interessado nesse outro lado do Atlântico, né? Nessa visão ainda um pouco exótica do que acontece, né, nas Américas, e eu falo das Américas como um todo, né, porque muitos desses artistas que vão acabar trabalhando aqui, né, no continente americano, acabam explorando o continente americano de uma forma geral, mas especialmente o Brasil, por conta da sua paisagem tropical, por conta de todo o exotismo, né, que acaba, digamos, formando esse imaginário europeu, para tentar um pouco entender ou saber o que acontece desse lado. Claro que o que acontece desse lado não é propriamente real, né, aquilo que está sendo mostrado nas gravuras não é necessariamente a realidade dos fatos, né? Muitas vezes essas paisagens e as figuras que compreendem as paisagens têm graus de invenção, não é? Graus de idealização dentro também daquilo que é o modelo da própria paisagem, ou seja, existe um modelo de paisagem, de pintura de paisagem que é aprendido por esses artistas e esse modelo acaba sendo utilizado depois para fazer a representação desses lugares que têm elementos, que são elementos documentais, que são registros muitas vezes reais, não é? Daquilo que compreende a topografia, a vegetação, a geografia do lugar e também as próprias figuras. Quer dizer, né, essas paisagens, elas acabam sendo muito representativas do lugar, mas é muito importante que a gente tenha em mente que também tem aspectos inventivos dentro das composições para agradar esse público específico, né? Não é um registro histórico, né? Naquilo que a gente entende como um registro talvez um pouco mais próximo da realidade, né? Tem elementos históricos, tem elementos documentais, tem elementos de registros
do que é a vida cotidiana naquele lugar. Mas, muitas vezes, as composições, elas têm narrativas que são narrativas inventadas pelos artistas, pelos gravadores, enfim, não é? Existe todo um trabalho conjunto para poder agradar um público específico, né? Para poder atrair a atenção de um público específico. Aqui a gente vê, por exemplo, a paisagem da praia de Botafogo, que vai ser extremamente comum, né, para os artistas viajantes. O interesse aqui, né, pelo o chamado, já nessa época, pão de açúcar, eles traduzem, inclusive, né, vai chamar pão de sucre, vai ser bastante famoso no imaginário europeu desde aquele período, quer dizer, não é algo que está muito relacionado só ao século XX, não é a questão do bondinho, etc., não, né? Lá atrás, ainda no século XIX, já havia uma atração, né, um conhecimento dessa topografia por conta justamente dessas representações dos artistas viajantes. Claro que nesse ponto a gente vê que tem elementos que são elementos mais próximos do que a realidade, né, da representação dessas montanhas. Então isso também, obviamente que nem tudo é invenção, né? Como eu falei agora há pouco, esses elementos, eles acabam sendo de alguma maneira juntados, né, dentro da composição. São elementos reais junto com alguns elementos inventados que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a Praia de Botafogo vai ser uma representação bastante atraente para esses artistas, e não só para eles, mas também para o público que quer um pouco conhecer o que é a geografia desses lugares. E a gente nota também que nessa representação não tem só a representação da paisagem em si, né, tem uma moldura. Então essa moldura, que é uma moldura realizada em desenho também, ela vai contar também um pouco desse lugar que está sendo representado no centro. Ou seja, a moldura em imagem é um atrativo a mais, né, para quem tem o interesse em comprar esse álbum, em conhecer essas paisagens que são colocadas no centro. Em alguns álbuns a gente pode ver o quanto essas molduras elas vão se modificando. Né, no álbum do Steinman, não, é uma moldura única, né, que vai estar presente em cada uma das gravuras que fazem parte do livro. E a gente vê aí uma série de arabescos, né, uma série de figuras que vão aí contornando a imagem central, e são imagens tiradas de outros artistas também, né? Então, a gente sempre precisa ter em mente que, além da composição em si, que pode ter uma invenção muito grande do artista, muitas vezes essas imagens centrais elas podem vir de outros modelos de outros artistas, né, que são de alguma maneira copiadas, entre muitas aspas, porque isso era algo bastante comum do período, né? Quer dizer, um artista fazia a representação de uma paisagem e passava para um outro artista que gravava aquela imagem, que poderia fazer alguma modificação e depois colocava numa publicação específica. Quer dizer, era esse tipo de, entre muitíssimas aspas, plágio, né, que é o que a gente entende hoje, não era visto dessa forma, e ao contrário, era bastante comum acontecer isso, e era, inclusive, muitas vezes importante que isso acontecesse, porque revelava não só o conhecimento do artista por aquele lugar, pelos artistas que faziam a representação de lugares específicos, mas também a admiração que sentia por eles. Então, muitas vezes, usar essas imagens como fonte era bastante positivo, não é? Justamente porque revelava aí uma relação entre eles, uma relação artística, não é? E de muita admiração e reconhecimento por aquelas imagens. No caso específico aqui dessa moldura, a gente sabe que tem uma relação, né, absolutamente direta com outro artista que veio para o Brasil nesse mesmo momento, que é o Rugendas, que eu acho que é bastante conhecido, né, de nós, né, pelo menos que conhecemos um pouco essa história do que é a representação da paisagem brasileira no século XIX. Debré, Rugendas, né, são nomes bastante comuns dentro desse tipo de representação. E pedacinhos da moldura vêm, não é, do Rugendas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, a paisagem, que vai ser o elemento central, não é, desses álbuns, e não só dos álbuns, ou de gravuras isoladas, ou de óleos que são feitos também nesse momento, né, pinturas em óleo, óleo sobre madeira, óleo sobre tela, muitas vezes até óleo sobre papel, né, óleo sobre cartão. A paisagem dentro sendo representada nesses suportes,
ela tem diversas, então, digamos, características, né, para cada uma dessas representações. A gente está tratando desse tipo de registro, né, que faz parte desse álbum, onde a gente tem, sobretudo, essa contemplação das particularidades do lugar, né, daquilo que a gente vai chamar, a gente não, né, mas enfim, os teóricos vão chamar de pitoresco, que é um conceito criado no final do século XVIII ainda, justamente para mostrar o interesse descritivo dos viajantes por esses lugares, interesses que têm a ver com a topografia, com a vegetação, muitas vezes com a botânica, né, que pode ou não estar vinculada à própria questão científica. Né? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a paisagem ela tem elementos botânicos científicos, então a gente vê cada planta e a gente sabe, né, a partir também da comparação com outros desenhos científicos, que aquela planta é real, que aquela planta ela é daquela forma mesmo, as folhas, as flores, etc. Mas muitas vezes ela não está junto com uma outra planta desenhada naquele mesmo ambiente. Então, quer dizer, é científico cada elemento, mas a composição, a narrativa geral, ela acaba se desvencilhando um pouco desse caráter científico, porque muitas vezes, muitas plantas sendo representadas no mesmo lugar, não seria possível, né? Porque são plantas típicas de uma região ou de outra, do Brasil, etc. Na hora da composição, o artista, que não é o artista cientista, não é o artista das expedições, etc., ele está interessado num tipo de narrativa, na beleza que aquilo promove. Então, muitas vezes, ele vai fazer essa junção de vegetações que não são vegetações específicas daquele lugar. Mas esse elemento unitário, né, essa pequena parte da composição, ela tem um caráter científico. Dá para entender isso, gente, que eu tô dizendo? Então, essa questão do pitoresco, que está muito ligada à questão dos viajantes, pelo interesse por esses lugares, que são lugares pouco conhecidos, esse interesse descritivo dessas particularidades, pode ou não estar ligado a questões científicas, a questões documentais, a questões ligadas às expedições científicas, por exemplo. Em outros momentos, a gente pode encontrar paisagens absolutamente vinculadas a interesses científicos, a interesses botânicos. Muitas vezes essas paisagens elas vêm justamente dos artistas que fazem parte de expedições. O Rugendas, por exemplo, fez parte de uma expedição, né? Ele fez parte da expedição Langsdorff, ainda no início do século XIX no Brasil. Mas ele trabalha especificamente para essa expedição, produzindo algumas dessas paisagens e também trabalha paralelamente fazendo as suas próprias paisagens, as suas representações com outros interesses. Então, a paisagem, mais uma vez, né, ela pode ter características muito diversas, né, dentro daquilo que corresponde à própria representação. Ela pode estar ligada também ao sentimento, ela pode estar ligada àquilo que faz parte de outro conceito também do final do século XVIII, que é o conceito do sublime, né, que é essa questão que envolve a representação, muitas vezes, de uma paisagem grandiosa, de uma paisagem monumental, da pequenez do homem diante dessa paisagem tão exuberante, tão grandiosa, que oferece medo, né, que oferece um sentimento de inferioridade do homem perante, não é, aquela enormidade da vegetação. Esse é um conceito também, não é, o sublime, que não evoca necessariamente questões descritivas, questões de particularidades, mas sim o sentimento promovido, muitas vezes, pela grandiosidade, né, daquela vegetação. Aí alguém pode falar, mas é possível que o pitoresco e o sublime estejam juntos, né? Pode ser que sim, né, depender do tipo de paisagem, mas é preciso que a gente sempre tenha em mente as invenções também do artista, não é? E aquilo que se distancia tanto de um conceito quanto do outro, o que aproxima tanto de um conceito quanto do outro. No nosso caso aqui, a gente está muito mais ligado à questão do pitoresco, né, que é esse aspecto descritivo da paisagem, do que propriamente uma questão sentimental. Claro que aqueles que contemplam, aqueles que olham a paisagem, eles ficam, digamos, tocados com a beleza daquele lugar. Mas o sublime é muito mais do que isso, né? O sublime é o arrebatamento, né? O sublime é o medo, o sublime é aquilo que faz com que
o sentimento se destaque de um aspecto descritivo quando ele existe, né, naquela representação. E, por último, acho que a questão da experiência também, que é algo que a gente vai ver muito mais relacionado a uma paisagem mais para o final do século XIX. Né? A experiência do artista dentro da paisagem. Mas o Rugendas também tem essa questão da experiência. Sim, mas aqui a gente está falando mais dessa experiência formal, que é aquilo que vai corresponder, por exemplo, aos artistas do impressionismo. Né? Os artistas do impressionismo, eles trabalham o tempo todo com a experiência diante da paisagem. Como eles veem aquele lugar, qual é o ponto de vista, né? Como eles querem destacar algum pequeno elemento da composição, ou um elemento maior, não é, da representação. Ou seja, tudo isso tem a ver com uma experiência que é muito íntima do artista dentro da natureza. Os impressionistas vão desenvolver isso de maneira plena, mas não só eles, né? Antes disso, a gente tem outros artistas que também estão muito envolvidos com essa questão do experimentar, né? Com aspectos formais, com aquilo que corresponde, digamos, a um distanciamento das regras da paisagem, como, por exemplo, a chamada escola de Barbizon, né? Com um artista, por exemplo, como Corot, que talvez seja mais conhecido também do público, né, mas tem uma série de outros que fazem parte também dessa mesma escola de Barbizon, que são artistas que adentram a floresta, né, eles vão até o lugar, eles ficam ali morando, né, perto do lugar, todo dia eles ficam lá o dia inteiro, fazendo esboços, fazendo desenhos. Depois essa experiência deles vai ser de alguma maneira colocada numa composição final, né, que vai depois atingir o mercado, etc. Então, eu estou só dizendo aqui algumas dessas características que envolvem a pintura de paisagem, que envolvem a representação da natureza, para que a gente entenda o quão complexo pode ser também esse gênero, né, dentro de cada uma das suas representações. Eu falei agora há pouco dessa questão do álbum, né, do souvenir, desse elemento que é um elemento literário, né, que envolve um mercado editorial. No século XIX, assim, vai transbordar, né? Esse tipo de material, de materialidade, vai ser muito recorrente. E ele é muito recorrente porque tem público para isso, né? Quanto mais gente compra, mais os artistas se interessam, mais eles produzem esse tipo de material para venda, né? A gravura vai se desenvolver plenamente no século XIX. E aqui a gente tem um outro também, Rio de Janeiro pitoresco, que também vai ser... esse vai ser litografado. Essas que tem aqui são água tinta, que é feita em cima de cobre, né, de placas de cobre, e depois aquareladas. Essas feitas pelo Louis Bouvelot, que também é um artista suíço, assim como o Salaté, e pelo Auguste Moreau, que é um artista francês, em 1845, um pouquinho depois, né, do nosso exemplo, também vai ter um grande sucesso de público. São apenas imagens. E por que eu sempre destaco essa questão de que são apenas imagens? Porque tem outros álbuns iconográficos, como esses feitos pelo Debré e pelo Rugendas, também no mesmo período. Veja, a gente está aqui falando dos anos 30. Mostrei agora o álbum do Moreau, que é dos anos 40, mas né, é esse mesmo corredor aí, não é, de produção. Aqui a gente tem o Debré com a sua viagem pitoresca e histórica ao Brasil e o Rugendas com a sua viagem pitoresca no Brasil. Vejam que as datas são muito próximas, né? O Debré tem essas datas aqui um pouco mais distantes, porque são 3 tomos e ele vai produzindo os volumes vão saindo, né, durante esse período, e são álbuns que envolvem também não apenas imagens, mas textos. Né? O caso do Debré, por isso ele tem o nome de viagem pitoresca e histórica ao Brasil, ele está dizendo que ele está contando uma história do Brasil a partir das imagens. E claro que a gente também precisa desconfiar do texto, né? A gente desconfia sempre da imagem e desconfia do texto, porque também muitas vezes envolve uma construção, um interesse específico. Né? Nem tudo aquilo que o Debré está contando aconteceu de fato, né? Embora ele chame isso de histórico. Então, é um álbum diferente desses outros que a gente viu, tem muitas imagens, é um álbum muito grande, ele foi produzido desse tamanho, né? Assim como o álbum do Rugendas também, a gente vê
não é? O Souvenir do Rio de Janeiro, que é um álbum menor, apenas com imagens, ele dá para folhear tranquilamente. Esses dois não é? Era um negócio desse tamanho, para folhear era uma coisa mais difícil. Eram vendidos também por subscrição, era muito mais caro, então você tinha que pagar antes para depois ele ser produzido. Então é um pouquinho diferente desses outros, mas esses outros nascem desse mesmo interesse aqui, né? Mas eles facilitaram um pouco a questão também para o próprio público. Manuseio, né? Barateamento também. Né? Imagina, o álbum do Debré tem muito mais de 100 gravuras, né? E assim como o álbum do Rugendas, é muito mais caro do que esses outros. Então a gente vai vendo o quanto esse mercado também ele vai se adaptando a questões de interesse do público, de interesse do artista, de interesses também que tem a ver com a própria produção gráfica, né, para mostrar justamente essas paisagens que são, para o público europeu, é aquilo que eles estão buscando. Né, o interesse em cima daquilo que é a representação da natureza, mas também a representação da vida social, né, nos trópicos. E repito, né, essa vida social nos trópicos muitas vezes vai ser composta por uma narrativa, em muitas ocasiões, absolutamente inventada, absolutamente real. No caso do Debré, a gente ainda tem algumas representações que destacam, por exemplo, a questão das punições aos escravizados no Brasil. Né, as imagens, embora cada elemento dela a gente precise realmente pensar o que é real e o que não é real, o que de fato acontecia e o que não acontecia, mas algumas delas representam as punições. Tanto é assim que quando o Debré ele publica o álbum e envia para o Brasil, ele vai ser extremamente criticado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que vai dizer que na realidade aquilo que o Debré coloca no álbum não acontecia no Brasil. Né? Então, claro, né, também faz parte desse discurso de contraposição a um tipo de representação que vai ser veiculada na Europa, mostrando as crueldades que acontecem no Brasil nesse regime escravista. Então, são muitas nuances, né? Isso que eu estou tentando também dizer para vocês. Em cada uma dessas representações, cada um desses álbuns, em cada uma dessas imagens, tem muitos elementos que eles transitam entre aquilo que de fato acontecia e também aquilo que pode ser inventado pelo artista. Aqui eu trago duas delas, só para que a gente veja algumas dessas representações. Lá o Debré e aqui o Rugendas. Ali o Debré, a gente tem um tipo de representação muitas vezes um pouco distante até do que poderia ser a vida social no Rio. A gente sabe que, por exemplo, aquela gravura de cima, a gente teve, o Debré teve a participação também de outros artistas na Europa para a produção de algumas dessas gravuras, e algumas dessas gravuras se confundem um pouco com elementos orientalistas, que são elementos que estavam sendo colocados em outras composições na Europa nesse período e que também chamavam muito a atenção do público. Então aqui a gente vê, por exemplo, né, a maneira de sentar, algumas das vestimentas, que se confunde com alguns desses elementos orientalistas de outras composições que não tem nada a ver com o Brasil. Né? Então, é nesse ponto que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. Né? Quer dizer, quando a gente olha aqui o título é Pobre Família em uma Casa. Né? Quer dizer, claro que existiam, obviamente, pobres famílias no Brasil, mas não significa que a representação desses lugares era de fato dessa maneira. Né? Podem ter elementos vindos de outros modelos, de outras composições, que vão se fundir, né, e que vão ser mostrados para o público europeu dessa forma. Então, aqui a gente tem duas dessas imagens. O caso do Rugendas, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho, porque ele tem a ver com a moldura das composições que a gente tem aqui no álbum do Steinman. Aqui, por exemplo, né, a gente tem duas das imagens do Rugendas. Essa eu acabei de mostrar, né, aqui anteriormente, ela está aqui de volta, e a gente tem aqui na moldura, né, um pedacinho dela. Claro que ela não é copiada de maneira absolutamente igual, né, ela é um modelo a ser utilizado, que foi redesenhado justamente pelo Salater para ele poder construir a moldura. Aqui, por exemplo, existe uma simplificação bastante grande, né, da composição dessa outra imagem.
E vejam, né, ele pegou apenas o elemento masculino, ele não pega a figura feminina, então ele tem um interesse, né, ele tem uma intenção, ele desloca a figura da composição, que é o modelo original, para poder fazer a sua composição. Aqui a gente volta, ó, dá para ver direitinho aqui, né, e a outra lá do outro lado, mas se a gente procurar, a gente vai achar algumas das outras que estão aqui também no álbum do Rugendas. E ele associa, né, esses elementos com a vegetação, com as flores, com as frutas do Brasil, com os animais, ou seja, reforçando essa ideia do exótico, que é justamente aquilo que vai atrair o interesse dos europeus, né? Mas, pensando, né, justamente nessa questão da representação da própria paisagem, da representação da natureza, eu comentei agora há pouco com vocês de como, dessas características que fazem parte da pintura de paisagem, né? Quer dizer, de algumas delas, pelo menos, né? De alguns tipos de representação da paisagem. Mas no caso específico do Rio de Janeiro, além do interesse dos viajantes, que são muitos que vêm para cá, não é? Desde o início do século XIX, né? Durante todo o século XIX, são muitos artistas viajantes que chegam, ficam um pouco, vão embora, outros chegam, moram um período, né? Depois voltam, ou alguns vêm, não voltam nunca mais, morrem no Rio de Janeiro. Dá de tudo aqui, né? Nesse livro que eu publiquei, que se chama Artistas Franceses no Rio de Janeiro, é um livro de um pouco de consulta, né? Para quem quer pesquisar, mas ali a gente consegue ver aqueles que ficaram um curto período, outros que ficaram muito tempo, que morreram aqui, etc, etc. Mas muitos deles, né, se depararam justamente com essa questão da própria paisagem e representam isso nas suas composições. E esse elemento, né, que é um elemento que vai chamar muito a atenção do público, com essa exuberância das montanhas do Rio de Janeiro, ela vai fazer um sucesso bastante grande quando esse artista, que é o Félix-Émile Tonnet, ele faz o panorama do Rio de Janeiro. O que é o panorama? Panorama também é um tipo de paisagem. Panorama é um tipo de paisagem em 360 graus. O artista normalmente se coloca num ponto de vista muito alto, né, numa montanha, e ele vai pegar, né, a representação, ele vai fazer desenhos preparatórios em 360 graus. Foi isso que o Tonnet fez, né? Aqui a gente tem a gravura feita também pelo Steinman, daquilo que o Tonnet desenhou e aquarelou. Vejam que aqui a gravura do Steinman está no Rio, né, na coleção Gaia, mas tem muitas tiragens em várias coleções pelo Brasil e pelo mundo. E o Tonnet, ele faz esses desenhos aquarelados para se construir uma paisagem monumental, também 360 graus, para ser mostrada na Europa. Ou seja, de novo, a gente está falando desse público europeu que tem interesse, não é, na paisagem e na representação da vida social do Rio de Janeiro. E de onde vem isso, né? Quer dizer, é um tipo muito específico de composição de paisagem, o panorama. O panorama, ele foi criado ainda, né, no final do século XVIII, por esse artista que é um artista escocês, ele se chama Robert Barker, falta um R ali, Robert Barker, e ele faz o panorama de Edimburgo, ou Edinburgh, a partir do alto de uma montanha, né, que tem nesse lugar, né, que se chama, se não me engano, Calton Hill. E ele é o primeiro a fazer esse tipo de representação em 360 graus, que é uma novidade nesse período, né? A gente está ainda lá no final do século XVIII, é uma grande novidade, porque a paisagem até então era feita nessa materialidade, não é? Desses suportes, cartão, madeira, tela, etc., em tamanhos menores, né? E o Barker, ele vai ter essa grande ideia de subir nessa montanha que tem, né, em Edimburgo e fazer essa representação em 360 graus. Depois ele aprimora isso. Ele aprimora e ele vende isso. E eles criam aquilo que se chama uma rotunda, que é uma arquitetura, um edifício feito só para mostrar esse tipo de arquitetura, esse tipo de representação da paisagem, né, que é monumental. Então é um edifício, deixa eu ver se já tem aqui, eu volto um pouquinho já, aqui a gente consegue ver, né, as duas rotundas, estão vendo ali, está escrito Panorama,
né, do Boulevard Montmartre, a gente consegue ver a escala das pessoas, mas claro, era muito maior do que isso. As pessoas, elas entravam nesse lugar por uma escadinha aqui e chegavam, né, aqui a gente tem toda a estrutura, vejam que elas estão aqui numa espécie de parapeito, onde elas estão vendo essa paisagem em 360 graus. A paisagem é monumental, ou seja, o artista, ele sobe na montanha, ele vai lá e faz os desenhos aquarelados, os desenhinhos. Outro artista, ou ele mesmo, a depender, né, de como é a composição, vai fazer a pintura monumental que vai ser colocada nesse edifício, feito só para isso, e as pessoas vão lá para ver isso, né? É um espetáculo, né? A pessoa vai, paga um ingresso, ela entra nesse edifício e se depara com aquela paisagem monumental. E ali são várias questões envolvidas, né? Não só o maravilhamento da paisagem, que é uma paisagem muito grande, né? Imagina, a pessoa ela pode entrar naquele lugar e ver o Rio de Janeiro de forma monumental ali, né? Com todos os seus detalhes, etc. Então é uma mistura de maravilhamento com conhecimento, porque envolve um aspecto extremamente descritivo dos lugares. A gente vê aqui, por exemplo, no caso do Baker, o panorama de Edimburgo, a gente tem os edifícios, né, feitos de uma maneira muito descritiva. Né? A ideia do panorama é que ele seja o mais próximo possível do real, para que as pessoas conheçam o lugar. Né? As críticas do período falam muito sobre isso, falam, o artista ele nem precisa mais viajar, ele pode ir até a rotunda e ver o lugar que ele já conheceu o lugar. Né? E é melhor até do que viajar. Tem críticas muito interessantes, engraçadas até sobre essa questão da viagem. E aí o público vai até esse lugar, paga o ingresso e muitas vezes ele recebe um livrinho. E nesse livrinho tem tudo sobre o lugar. A questão da geografia, da topografia, do clima, né? das questões sociais, das arquiteturas, dos edifícios. Porque ele vê ali os edifícios e aí ele olha, em algumas representações existe até uma numeração dos edifícios. Aí ele vê aquele número, ele vai lá, olha a legenda e vê o que é. Né? Então ele passa a conhecer aquele lugar. Então tem um objetivo voltado ao conhecimento que é muito evidente nesses panoramas. Claro que vai ter muita crítica em torno até mesmo dos artistas, dizendo que isso não é paisagem, que isso é espetáculo. Né? E a arte não pode ser espetáculo. Toda uma discussão que acontece lá atrás, que depois, durante o século XIX, vai ser bastante diluída, não é? A própria percepção dos artistas diante dessas representações vai mudar. Mas, inicialmente, tem muito preconceito, né, em relação ao que é esse tipo de representação, que foge daquilo que é a representação normal, né, de uma pintura de paisagem, até mesmo mais clássica. O Rio de Janeiro, né, entra nessa onda, que a gente... Desculpa, essa imagem está péssima, mas eu só consegui em baixa resolução, mas para que a gente entenda um pouco o que era esse parapeito desse edifício onde a paisagem era representada. Aqui dá para ver a pessoa subindo pela escadinha e chegando nesse lugar. E era muito interessante porque a pessoa ficava do lado de fora e aí ela passava por um corredor escuro. E eles diziam que esse corredor escuro era para esvaziar a mente da pessoa, para ela entrar como se ela não tivesse mais nada na sua mente. E aí ela subia a escadinha e se deparava, né, com aquela monumentalidade, e aí que vinha essa questão do arrebatamento, etc. Né? Então aqui a gente tem o parapeito, as pessoas sentavam, etc. E tinham uma noção muito clara, né, do que era a realidade daquele lugar. O Rio de Janeiro, então, segue essa mesma onda e vai ser exposto no Boulevard de Capucines, que tem também uma rotunda. Tem as rotundas do Boulevard Montmartre e tem as rotundas do Boulevard de Capucines. E o Rio de Janeiro, o panorama do Rio, vai ser exposto nesse lugar. Né? Aqui a gente tem alguns detalhes do panorama. Né? O Tonet, o Félix-Émile Tonet, ele faz os desenhos aquarelados. Depois desses desenhos aquarelados, eles vão para um outro artista, que esse sim é um francês chamado Guillaume Romy, vai fazer as pinturas monumentais nesse panorama em Paris.
Panorama faz muito sucesso, isso em 1824, e essa questão da representação do Rio de Janeiro acaba se fortalecendo ainda mais. Os artistas acabam tendo mais ainda interesse em representar essa natureza e também essa vida social, né, e arquitetônica também do Rio de Janeiro nesse período. Porque a arquitetura vai ser também muito privilegiada nesses panoramas para mostrar as instituições que existem nesses lugares que são representados. Aqui a gente tem algumas dessas imagens, eu vou mostrar rapidamente para vocês. E vejam, né, que ali embaixo a gente tem uma pequena comitiva, que é a comitiva Dom Pedro I, né, a Dona Leopoldina e o José Bonifácio, ou seja, tem um caráter político também a representação do panorama. Oi? Você tem 2 anos da independência. Exato, estava fresco ainda, né, a coisa. E o José Bonifácio, né, quer dizer, 1824 é o ano da Constituição. Então tem toda uma questão liberal, embora tenha muitos problemas. Eu posso até falar disso daqui a pouquinho, porque vai ter uma grande coincidência proposital e feliz, mas no meio do caminho a coisa vai degringolar um pouquinho. Então, faz 2 anos, né, eles colocam essa representação que reforça a ideia de um país independente, de um país que está se constituindo nesse período, né, que teoricamente se livra, né, da questão colonial, etc. Então é muito bem-vindo que se mostre a representação do casal e do primeiro-ministro. Acontece que, quando o panorama é exposto em Paris, o José Bonifácio já estava exilado, né? Quer dizer, tem todo um problema que acontece, né? Obviamente, a Constituição vai ser fechada, a Assembleia vai ser fechada, a Constituição acontece, mas tem um poder moderador, etc. Então tem nuances políticas muito problemáticas que já não condizem com o que está sendo representado. E os jornais vão falar disso na França, né? E é bem interessante a gente ver o quanto os jornais vão revirar essa questão política do Brasil, ou seja, o que era para ser uma propaganda política acaba... Aquela coisa, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Acaba acontecendo um pouco isso, mas de fato vai ser uma questão um pouco problemática. Tem todo um problema também com Portugal, porque também a corte portuguesa está se desfacelando nesse momento. Então, as questões políticas vão vir muito à tona. Vão falar até da Carlota Joaquina quando ela vivia no Brasil. Então, são questões assim que vão surgindo por conta da representação do panorama. Mas, por outro lado, a paisagem do Rio de Janeiro vai ser extremamente elogiada, né, no sentido da representação, e muito divulgada, né, e muito atrativa para as pessoas. As pessoas, claro, elas podem ir lá ver a representação daquilo que é um pouco o fiasco, né, da política brasileira, mas elas também vão porque elas querem ver o Rio de Janeiro. Né? Então, quer dizer, o panorama acaba indo por essa via um pouco dupla, né? Essa questão política digamos, de representação de um país independente, mas que já sofre os seus problemas, e também a representação de um lugar extremamente exótico, né, para o povo europeu. Mas essa questão, né, do próprio exotismo, para eles, né, vai também estar não só na representação da paisagem, mas também dos escravizados, que não aparecem dessa forma. Né? As pessoas que aqui, não é, seriam as pessoas escravizadas, elas vão aparecer... Aqui eu já volto. Elas vão aparecer sempre de uma maneira muito... eu vou passar rapidamente, depois eu volto lá, só para que a gente veja as arquiteturas. E cada uma dessas arquiteturas é numerada, então se sabe exatamente o que é o quê. Então tem uma noção, um pouco de registro, né, no panorama, um pouco, né, na tentativa de ser mais próximo da realidade. Algumas das montanhas, não é, do Rio de Janeiro, que também vão ser numeradas e mostradas para o público. Aqui a gente tem os Arcos da Lapa, né? Ver ainda, né, a representação bem anterior, né, do que a gente sabe o que é hoje. Alguns desses edifícios, ali a gente tem a Igreja da Glória, aqui, né, a Igreja da Glória.
E aqui a gente vê, né, nessa representação, essa coisa um pouco amistosa, não é, entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Quer dizer, toda uma construção, né, o panorama, quer dizer, tem essa representação que quer ser muito próxima do que é a realidade, mas não tão próxima assim, né, porque as narrativas que vão ser mostradas entre as figuras são narrativas construídas, são narrativas inventadas. E aqui a gente vê no Steinman, na representação que a gente tem aqui, a representação muito próxima do que foi esse lado da paisagem do panorama do Toné. Ora, quem grava o panorama do Toné é o Steinman, né, que também faz esse álbum aqui. Então as coisas vão se entrelaçando, né, vão se confundindo. O modelo de um acaba servindo para o outro. Claro que ele distancia um pouco mais o ponto de vista. A gente consegue ver aqui embaixo que está um pouco mais distanciado, mas a construção é muito parecida, né, com aquilo que já tinha sido feito também por ele, já tinha sido gravado por ele alguns anos antes. A gente tem aí 11 anos, né, de diferença entre uma representação e outra. O panorama do Toné é um panorama, uma representação extremamente importante para que os artistas continuem fazendo essas representações do Rio de Janeiro nesses pequenos formatos, associadas também com esses outros álbuns iconográficos que atraem muito o interesse do público nesse momento. Ou seja, tem vários elementos aí, não é, que fortalecem a ideia da criação de um projeto desse, né, de um projeto editorial dessa envergadura. Vejam que, no caso da paisagem do Rio de Janeiro, a gente tem também alguns modelos que servem tanto para o Toné quanto para esses outros artistas da paisagem. Né, um caso muito importante para todos eles é o do Nicolas Antoine Toné, que é pai do Félix, que é quem faz o panorama. E todos esses artistas que estão fazendo as representações do Rio de Janeiro nesse momento, eles conhecem esse tipo de representação feita pelo Toné, que também envolve bastante as edificações do Rio de Janeiro, envolve a topografia, as montanhas. Ali a gente vê de novo o Pão de Açúcar, né, sempre muito importante na representação desses lugares no Rio de Janeiro. E o quanto também, obviamente que a gente está falando da representação do Rio de Janeiro, que tem uma característica específica, né, topográfica, etc. Mas a gente não pode esquecer que esses artistas têm em si também, não apenas esses modelos, mas modelos que são da pintura de paisagem, né? Quer dizer, como fazer uma paisagem? Se a gente compara, por exemplo, com o que vai acontecer no final do 19, com os impressionistas, a forma de fazer a paisagem é completamente diferente. Aqui existe uma receita, né, onde o artista se coloca, o que ele privilegia, como ele faz a composição de maneira a que o espectador se sinta dentro, né, contemplando essa composição. Então tem várias coisinhas aí que vão sendo incorporadas nessa representação que vem da forma de se fazer a paisagem, né, dessa cartilha da receita de paisagem. Essas pessoas são artistas, elas aprenderam dessa forma. Quando elas chegam no lugar, elas pegam esse aprendizado, né, e elas utilizam aquilo para fazer a representação daquele lugar específico. No caso do Toné, para fazer a representação do Rio de Janeiro, né, quer dizer, o Toné ele não esqueceu toda a formação europeia dele quando ele chegou no Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele ressignifica a paisagem clássica, incorporando esses elementos que são elementos do Rio de Janeiro, que são elementos do Brasil, né? A gente vê as arquiteturas, a topografia, as figuras humanas, mas a questão do ponto de vista, do que colocar na paisagem, como escolher esse lugar para que ele seja, né, mais atrativo para o público, né? Tudo isso a gente nota que vem desses modelos, que são os modelos de aprendizado e que vão ser ressignificados a cada lugar onde esses artistas vão. Vejam aqui, por exemplo, o Toné ali em cima, né, vista do Alto da Boa Vista, é uma vista no Brasil, e aqui embaixo a gente tem o Claude Lorrain, que é um pintor de paisagem extremamente clássico, né, do século XVII, que vai ser modelo
para muitos artistas até o século XIX, né, modelo inclusive para o próprio Toné, né, vejam aqui a composição, a gente tem um ponto de vista no Toné um pouco mais alto, a gente tem sempre não, né, mas muitas vezes essa árvore que emoldura também uma parte da paisagem, que faz parte desse aprendizado clássico. Né, essa iluminação da composição, essa atmosfera que invade a paisagem, né, essa luz, de alguma maneira, uma espécie de névoa, né, que vai aí, de alguma forma, passar pela paisagem, onde ele vai aí privilegiar esse primeiro plano, onde a gente vê a vegetação, onde a gente vê animais, onde a gente vê as figuras humanas, etc., que vem desse modelo anterior, que é o modelo do Claude Lorrain, do Nicolas Poussin, etc. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque são questões que, de alguma maneira, aparecem nessas outras composições. Né? Onde o artista vai estar, qual é o ponto de vista, o que ele privilegia, como ele ilumina a composição. A composição não é iluminada de maneira real, né? Quer dizer, aquela luz que aparece na paisagem não é necessariamente a luz daquela hora do dia, né? Esse é um elemento que vai aparecer muito mais tarde na pintura de paisagem, com os artistas de Barbizon e os impressionistas, né? Quer dizer, se preocupar com o tipo de iluminação a partir da hora do dia, mais cedo, mais tarde, etc. Ah, mas os artistas não pensavam nisso aqui? Até pensavam, mas isso era um elemento muito... não era um elemento central da composição. Né? Ele podia privilegiar isso ou não, a depender do modelo que ele estava utilizando. Dá para entender isso, gente? Tá claro? E aí voltamos aqui, não é, para o álbum do Steinman. Vejam aqui, né? A gente tem, esse é a vista tomada de Santa Teresa, a gente tem aqui de novo, né? Aqui a arvorezinha que aparece do lado. É uma árvore brasileira? É, mas é um elemento que vem da construção da pintura de paisagem. Ah, mas essa árvore está em todas? Não, necessariamente não. Mas muitas vezes ela está. Né? E só o fato de estar já faz com que ele se relacione com esse modelo da paisagem da pintura de paisagem clássica. Aqui a gente tem de novo o privilégio de algumas arquiteturas, um ponto de vista de cima, né? Em geral eles fazem um ponto de vista de cima para que a gente fique mais no alto, o próprio espectador também aparece no alto, né? Vendo aquela paisagem, e algumas figuras humanas. Aqui a gente tem também os arcos, estão vendo? Os arcos estão aqui, algumas figuras humanas dentro da paisagem para localizar, né, no tempo, também as figuras humanas também localizam no tempo por conta do vestuário, né, das vestimentas, e para mostrar o que é a vida social nesse lugar, que nem sempre, né, é uma vida social real. Né. Alguns elementos a gente pode pensar, sim, né, os nobres se vestiam dessa forma, eles eram assim, né, de fato. Mas nem sempre a narrativa é uma narrativa real. Como a gente vê em alguns lugares, né? Eu já volto aqui, só um minutinho. Por exemplo, aqui, né? Deixa eu voltar, depois eu emendo com essa outra. Aqui a gente tem essa representação que se chama plantação de café, onde o privilégio aqui é bastante grande, né? Para as montanhas e para a representação da própria plantação. Embaixo a gente tem algumas figuras humanas, alguns animais que tentam mostrar um pouco como que se fazia, né, essa produção. Aqui a gente tem, né, algumas figuras trabalhando com o que a gente imagina que seja, né, alguns montinhos, né, de café ali que a gente vê na composição, a secagem talvez, etc. Né? E aqui alguns tropeiros embaixo. Coisa também absolutamente comum da paisagem clássica, né, as figuras dos animais que são pastoreados na paisagem clássica. Aqui não é pastoreio, né? Aqui é quase uma representação do que poderia ser a realidade dos fatos. Mas colocar esse tipo de representação aqui remete à paisagem clássica, é como se ela fosse ressignificada para algo que é um elemento que faz parte desse lugar, né, dessa composição. Pode ser, muitas vezes não. Muitas vezes esses pastoreios que parecem reais são também inventados. Né? Mas a forma como eles são colocados, o Toné, por exemplo, tem muitas obras assim,
a gente vê um pouco na diagonal, né, esses animais passando com algumas pessoas ali pastoreando. Então é um elemento muito clássico que vai ser ressignificado para um tipo de paisagem que pode ser que tenha a ver com ela e pode ser que não tenha a ver. O que a gente precisa ter em mente é que esse tipo de elemento faz parte do modelo da paisagem clássica. A plantação de café, com certeza, é uma plantação que, né, pode ser sim real. Então os elementos vão aí se mesclando. A plantação de café vai ser também bastante, já nesse momento, atrativa para os artistas, embora esse interesse ele aumente consideravelmente no início do século XX, né, justamente por conta do poder, né, da questão das fazendas de café, sobretudo em São Paulo, etc. Vão ter muitas representações das fazendas de café. No Museu Paulista a gente pode ver, inclusive, várias obras sobre a produção do café de um artista italiano chamado Antônio Ferrinho, né, estão lá à mostra, né, na nova curadoria do Museu Paulista. Nesse período elas já aparecem, né, elas vão aumentar consideravelmente no final do 19 e início do 20, mas aqui elas já aparecem. E o café, por exemplo, é algo que, embora não esteja sendo mostrado aqui, né, ele esteve aqui, porque aqui faz parte da erosão provocada já pelo solo, né, daquilo que era a plantação de café feita pelo próprio Toné, onde ele morava, né, na Cascatinha da Tijuca. O Toné está aqui embaixo, junto com alguns escravizados. Ele tem 2 escravizados, ele menciona isso nas cartas que ele manda para a Europa, e são essas pessoas que ajudam o Toné na plantação de café, né, ele diz isso, inclusive, ele é um artista que se considera um artista iluminista, e ele se ressente disso nas cartas, pelo menos, né? A gente nota esse ressentimento, que ele não consegue viver da arte dele, ele precisa plantar café e ele precisa ter escravizados. Um homem iluminista, né? Então, e aí a gente vai notando as contradições que vão acontecendo, né? Aqui a gente vê a erosão das montanhas do Rio de Janeiro por conta da produção do café. E ele aqui embaixo, veja aqui de novo, ó, tropeiros, né? De novo essa ideia um pouco arcádica, né? do pastoreio em meio à natureza, e ele sendo mostrado aqui embaixo, junto com os seus 2 escravizados, conforme ele mesmo conta nas cartas que ele manda para a França. Aqui, eu estou mostrando isso aqui porque também é um Toné quem faz, né? O Charles Auguste Toné faz esse manual do agricultor brasileiro. Isso vai ser publicado, veja, em 1839. A tela da Cascatinha é de 16 a 21. O Charles Toné é filho do Nicolas, irmão do Félix. A família Toné é imensa, né? Então os Tonés vão até hoje, né? Tem alguns diplomatas, inclusive, né, que descendem da família Toné. E ele tem 5 filhos, o Nicolas, né? O Charles é um dos filhos, e ele faz esse manual do agricultor, onde ele vai também falar da questão do café. Ou seja, é um assunto que está na ordem do dia, já nesse período. Tem a Cascatinha, né, que mostra essa questão da erosão do solo, tem o Charles Toné falando disso no Manual do Agricultor Brasileiro, e o Steinman aqui mostrando também, né, alguns anos antes, uma plantação de café. Ou seja, é algo que já está ali, né, que faz parte, digamos, daquilo que faz parte do Rio de Janeiro, né, o souvenir do Rio de Janeiro. O souvenir do Rio de Janeiro acaba incorporando também algumas dessas plantações e não apenas necessariamente aquilo que faz parte da cidade do Rio, né, do atrativo das montanhas da cidade do Rio. E aqui eu trouxe esse detalhe do Toné para que a gente note alguns detalhes que são mostrados nas outras gravuras do Steinman, as gravuras que estão aqui. Ali a gente tem um detalhe da vista da Glória e da Barra do Rio, eu não coloquei grande, mas depois vocês podem ver, né, na exposição. Ali embaixo do Morro do Castelo e São João de Caraí. E vejam, não é, os escravizados, as figuras negras, que não são escravizadas aqui, né, não são. Elas não estão sendo mostradas assim. Elas estão sendo mostradas, né, ou numa convivência bastante amistosa
como a gente vê ali em cima, não é? Não existe nenhum, não é? As figuras estão quase, elas não estão juntas, né? Mas não existe animosidade, né? Obviamente, entre as figuras aqui de cima. E as outras figuras sendo mostradas também, né, de maneira associadas à paisagem, associadas à composição, sem contar, né, a realidade dos fatos que acontecem para muitas dessas figuras no Rio de Janeiro. Não, a gente pode pensar, mas existem figuras que são também mostradas na composição e que são figuras que estão, ou podem ser ex-escravizados, né, figuras, personagens que eram, né, escravizadas e que agora são livres, não sabemos. Mas como as imagens acabam mostrando apenas, né, digamos, esse lado um pouco aprazível, né, o espectador que compra essas imagens, esse álbum, ele não tem a noção do que acontece de fato, né, com as pessoas negras no Brasil nesse momento. Ou seja, é uma espécie também de invenção, né, aquilo que é mostrado junto à paisagem, ou à paisagem natural, ou às edificações, que corresponde aos interesses do mercado, né, do mercado europeu, no caso, né? Por isso eu destaquei algumas delas aqui, para que a gente note, enfim, não é, como elas são colocadas na composição pelo Steinman e pelo Salaté, né? Tem a intervenção, né, que o PV Dias faz nessas imagens, também denotando aí esse outro lado da questão. A gente pode ver lá depois, vocês podem ver também o quanto ele incorpora esses elementos que são de questionamento, né, dentro da composição, que são elementos que não existem na composição original, né, e que, portanto, são assim mostradas para o público europeu nesse momento. Temos aqui ainda a vista da Glória. De novo, eu queria falar dessa questão do que aparece na composição, né? Quer dizer, a gente tem uma imagem do alto, o panorama, nesse caso, também é um elemento importante, porque para fazer o panorama, o artista também fica no alto, para pegar aquela vista em 360 graus, ou seja, é algo bastante interessante para o artista e para quem vê a paisagem de cima e consegue ter uma noção bastante clara de como é a paisagem no Rio de Janeiro, como é a natureza no Rio de Janeiro, e muito próxima da realidade, né? Se a gente pega as fotografias do Rio de Janeiro, desse mesmo ponto de vista, as fotografias do século XIX, a gente vê o quanto elas são muito próximas, né? O artista, de fato, esteve nesse ponto de vista e possivelmente fez esboços, desenhos aquarelados desse ponto de vista, para depois ele trabalhar na imagem no seu ateliê, enfim, não é? Depois na própria gravura, etc. Então, a gente tem uma noção de que aqui tem um ponto de vista, como eles colocam, né, d'après nature, a partir do natural. Esse d'après nature significa que o artista observou aquilo, né, ele viu aquilo, né, ele desenhou a partir do que ele estava vendo. Claro que ele desenha a partir do que ele está vendo e depois ele vai fazendo as suas invenções, as suas modificações. Então, a gente nota esses elementos de uma composição muito mais interessante, né, o ponto de vista alto, um pequeno emolduramento da paisagem com vegetação. De novo, a vegetação aparece aqui, podia não ter nada, né, mas é muito mais interessante que se coloque a vegetação seguindo aquele modelo anterior da paisagem clássica. As arquiteturas, a topografia e sempre essa iluminação um pouco mais intensa no primeiro plano, onde a gente vê nitidamente algumas vegetações. É nessa parte aqui que o artista vai usar toda a destreza dele, né? A vegetação muito mais detalhada, as figuras humanas, a vestimenta, enfim, tudo aquilo que remete de alguma maneira à compreensão da natureza daquele lugar. Claro que depois, né, nesse voo de pássaro que a gente vai fazer na composição, na paisagem, a gente vai ver os elementos de muito mais longe, né, muito mais distantes de nós. A gente não tem uma precisão bastante clara. A precisão vai estar sempre aqui nesse primeiro plano. Elementos muito típicos da pintura de paisagem, né, da pintura de gênero também, figuras, cachorrinhos, né, para animar a composição. Isso é muito típico da pintura de gênero e utilizado pela pintura de paisagem também.
Aqui a gente tem, só para que a gente tenha noção, né, do quanto esse ponto de vista é muito interessante para os artistas, a gente tem aqui alguns outros modelos, claro, do próprio Salaté. Vejam aqui essa aquarela sobre papel, que é, né, o desenho que ele utiliza, aquarelado, para fazer essa composição aqui. Essa está na coleção brasiliana. Vejam lá, né, de novo a gente tem todos esses elementos que vão ser depois incorporados para fazer a gravura, né, dessa mesma imagem. E aqui alguns outros artistas que vão utilizar também esse mesmo ponto de vista, que é muito, repito, né, muito interessante e muito bonito, né, para se colocar na composição, que é essa vista de voo de pássaro. E aí, claro, né, fazendo todas as suas modificações em cima daquilo que aparece no primeiro plano. Qual é o interesse aqui, né? Cada um vai ter um interesse específico, cada um vai colocar um tipo de figura humana, um tipo de narrativa, né? Mostrando, evidenciando algum aspecto do lugar, né? Incorporando algum elemento que diga respeito à sociedade do período, mas, repito, muitas vezes inventado pelo artista como um elemento de atração, né? Um elemento que pode atrair o interesse de quem compra essas imagens. Aqui embaixo, vejam, o Vinet, nessa vista da glória, é o mesmo lugar, né? O mesmíssimo lugar, mas aqui o Montvazin a gente está um pouquinho mais para cima, e veja aqui como a iluminação muda também, né? O Vinet aqui embaixo, embora o Hildebrand seja muito mais claro, vejam como a composição parece meio irreal, né? Tá tão iluminada, tá tão clara, tem um caráter clássico mais evidente no Hildebrand aqui em cima, porque tá extremamente iluminado, né? Parece até um pouco surreal ali em cima, né? Essa parte esquerda da composição, né? Essa luz do sol muito forte, né? Ele exagerou um pouco, digamos. E o Vinet está mais interessado nessa luz mais baixa. O Vinet, sim, a gente já pode dizer que está interessado numa iluminação mais próxima da realidade, porque ele vem da escola de Barbizon. Ele está na França, ele é aluno do Corot e ele vem para o Brasil e ele se interessa um pouco mais nessa questão das horas do dia. Não é ainda como os impressionistas, né? Embora os impressionistas já existam nesse período, a gente não tem a forma de fazer a paisagem não tem a ver com as manchas utilizadas pelos impressionistas. Né? Os impressionistas mancham a paisagem porque é assim que eles, né? A ideia é que se pinte da forma que se está vendo, né? Uma questão ótica. E a luz tem a ver com essa questão ótica. No caso do Vinet, a luz é extremamente importante, mas ele faz as obras no ateliê, ele não coloca cavalete lá na frente, olha para a paisagem, não. Né? Mas ele está, sim, já preocupado com a questão das horas do dia, né? Possivelmente aqui já um final de tarde, onde a luz está um pouco mais baixa. A gente nota isso também comparando com as outras composições que ele faz, né? Com mais ou menos luz, etc. Mas os interesses vão mudando, né? A partir, enfim, não é, dos anos que vão se seguindo, interesses que mudam de acordo com a intenção do artista, mas vejam que o ponto de vista continua o mesmo, né? Quer dizer, aquilo que foi atrativo lá atrás, no início do século XIX, continua sendo. E aí, nesse caso, claro, né, continua sendo também por conta da beleza da própria paisagem. Estou falando unicamente da questão natural, né, da questão da representação das montanhas, do ponto de vista caindo para o mar, etc., e não propriamente das figuras humanas, porque isso, como eu já falei antes, vai depender, né, da intenção e da narrativa que cada artista quer colocar, mais ou menos próximo da realidade, mais ou menos inventada, de acordo com aquilo que ele pretende, mediante o seu mercado, né? Então, eu acho que essa aqui era a última, deixa eu ver se tem mais alguma. A gente pode depois ver as imagens lá, né, para que a gente tenha uma ideia. É muito melhor, né, ver as imagens ao vivo do que aqui no slide, para que a gente tenha uma ideia aí um pouco mais clara do que é a representação da natureza
nesse álbum, que é um belo álbum, né? Um dos mais bem feitos, no sentido mesmo da técnica, né? Do Steinman e do Salaté, aqui da coleção Klabin. Eu acho que era isso. Agora estou aberta a perguntas. Eu fiquei assim numa dúvida quando você fala da intenção do Debré, assim, que ele fez... Do Debré. Debré, que ele colocou aqueles escravizados sendo castigados e que aqui teve uma péssima repercussão. Sim. E aí eu queria saber, assim, se assim, ele exagerou ou, tipo, realmente existiam esses castigos e aí não gostaram porque ele revelou uma realidade mesmo que acontecia. Totalmente a ver com isso. Né, os castigos eram da forma como ele mostrou, inclusive muito mais duros, né? E o Instituto Histórico e Geográfico, né, a gente está quando o álbum chega aqui no Brasil, já é o momento da coroação de Dom Pedro II, né? Quer dizer, Dom Pedro II, existe um novo Brasil, né, sendo construído. E o Instituto Histórico e Geográfico tem uma parcela, né, de responsabilidade em cima disso. E, de fato, o Instituto Histórico e Geográfico vai ter muitos estudos ao longo do século XIX sobre os mais variados temas, inclusive sobre questões ambientais. Mas o álbum vai ser muito mal visto por conta desse contexto, né? Esse contexto de reformulação do Brasil, né? De ressurgimento do Brasil. Mas o Debré não exagera nem um pouco, né? Ao contrário, né? Existiam punições muito mais duras. Eles dizem que ele exagerou justamente, né, que não era bem assim, etc., quando se sabe por muitas outras vias que de fato era aquilo que acontecia, né? Eu queria te perguntar uma coisa, é curiosa essa coisa mais da arquitetura, né, que você falou das rotundas, né? Isso. Isso nasce nesse momento, esse tipo de arquitetura para essas exposições? Sim. Nasce nesse momento, né? Por isso que tem uma repercussão muito positiva e muito negativa, porque é como se estivesse de fato transformando um gênero das belas artes em um espetáculo, né? Ligado a um tipo de arquitetura, porque nem é um gênero por si só isolado, né? Uma pintura monumental. Hoje, por exemplo, a gente tem pinturas monumentais de paisagem. Um artista muito interessante que é o David Hockney, não sei se vocês conhecem, né? Ele tem paisagens gigantescas, belíssimas, muito coloridas. Mas naquela época, essa paisagem monumental só deveria existir se houvesse uma arquitetura, ou seja, tinha todo um esquema para isso. Então, as arquiteturas desse tipo são desse período. Elas vão nascer, de fato, né, com a estrutura muito mais organizada em Londres, e depois eles vão para Paris, e aí Paris é que fica sendo o lugar dos panoramas. Existem panoramas ainda hoje, tem um panorama na Holanda, não me lembro em qual cidade agora, mas facilmente, dá para encontrar isso facilmente. E na Polônia também, né? Você vai numa rotunda e vê um panorama. Então, essas arquiteturas foram construídas nessa época para isso. Depois elas acabam caindo um pouco em... talvez um pouco de falta de interesse, mas também tem a ver com os próprios construtores, aqueles que fazem os negócios em torno disso. Uma das pessoas mais importantes acaba morrendo em 24, né, que se chama Prévost. E aí ele morre e aí o negócio fica em baixa. E aí volta depois, nos anos 70, com panoramas de guerra, né, das guerras europeias. Aí é um tipo de panorama que não tem mais uma relação com a questão da natureza ou da descrição daquela paisagem, da sociedade, das arquiteturas, etc. Mas sim com a narrativa de guerra. E aí volta de novo a fazer sucesso na França, né? Bom, agradecemos mais uma vez a presença de todas as pessoas que participaram. Também agradeço muito. Obrigada. Agradecemos também o patrocínio da Mercer e Marsh McLennan por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E fica o convite aí agora também para todo mundo conhecer essas gravuras na exposição lá dentro. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria só... eu esqueci de fazer a minha autorrepresentação, né? Não sei se eu posso fazer agora. Eu sou uma pessoa branca, estou usando óculos, estou com o cabelo preso.
Estou usando uma calça azul e uma camisa azul clara. Desculpa, eu tinha esquecido, gente. A gente estava falando, né, dessa questão da representação da paisagem, de acordo com aqueles modelos que são os modelos mais interessantes. Então, o Franz Post, por exemplo, no século XVII, ele tem essa ideia, né, do que ele tem que colocar em cada plano. Cada tipo de arquitetura aqui de ruína existe de fato. Quer dizer, as ruínas e as arquiteturas que ele coloca fazem parte da composição, fazem parte da paisagem real. Mas, né, aqui o primeiro plano ele escolhe, né, a composição que ele quer, de alguma maneira, enaltecer e passar para o público europeu. A gente sabe que o Franz Post ele faz mais de 150 paisagens, né, de Pernambuco, de Recife, quando ele vem para cá com a comitiva do Maurício de Nassau. Depois essas imagens, essas pinturas vão para a Europa. Eles vão dar, se eu não me engano, acho que 14 para o Luís, 18 ou 14, está lá no livro, que eu mesmo escrevi, inclusive, para o Luís XIV. E tem algumas delas hoje no Louvre, se eu não me engano são 4 no Louvre que estão expostas, né? Inclusive hoje elas estão expostas na parte da holandesa de paisagem no Museu do Louvre, mostrando aqui também essas características sociais do lugar. Claro que de novo a gente tem essa imagem dos escravizados e aquele questionamento que a gente sempre deve fazer, né? É uma imagem de que tipo, né? É uma representação de que natureza? É uma imagem real? Acontecia isso de fato? É uma construção feita por ele? A gente sabe o quanto o Franz Post vai explorar muito as danças, né, africanas nesse período. Ali a gente tem uma outra imagem dele que também explora essa questão, né, de um grupo de figuras de pessoas negras também que parecem que estão dançando, então ele vai explorar muito isso nas imagens, a gente vê isso aqui também, e associado a isso a questão da própria vegetação, reforçando esse lado exótico, né, do Brasil, nesse caso não do Rio de Janeiro, né, de outro lugar, mas reforçando esse lado exótico com a questão dos animais aqui, que ele acaba, digamos, colocando todos aqui meio que juntinhos, né, e isso vai chamar muito a atenção do público europeu. Claro, de novo, são animais reais, existiam esses animais desse tamanho, que a gente vê um pássaro que com certeza sim, né? Mas será que essa cobra, enfim, tudo isso que ele mostra aqui existia de fato dessa forma, nesse lugar? Ou será que foi algo que ele pega de uma representação botânica e natural e dos animais e transpõe aqui para essa composição? Então a gente sempre precisa pensar nesses elementos, que são elementos que correspondem, alguns à realidade daquele lugar, mas outros que são incorporados na composição para reforçar alguma ideia. E muitas vezes essa ideia é a ideia do exótico, a ideia do diferente, a ideia do selvagem, muitas vezes, né? Porque a ideia do selvagem também vai estar muito presente no outro lado do Atlântico, tendo em vista que o público é o público europeu que compra essas paisagens, né? Ou compra o que eles dão de presente, né? No caso do Franz Post, tem muito essa ideia dos presentes reais, né, depois do retorno do Maurício de Nassau para a Holanda. E a gente vê aqui uma composição um pouco diferente daquelas, né, que a gente viu no sentido dos planos. Aqui a gente não tem voo de pássaro, aqui a gente não está em cima, né, e cai para a composição. Aqui a gente está do lado de baixo. E a gente vê o quanto ele divide os planos e ele dá uma preferência para o céu um pouco maior, né, a paisagem do segundo plano, do lado dos céus, ela é um pouquinho maior, mas não é tão maior assim. A tendência é que eles dividam, no século XVII, eles dividem os planos. Eles são quase do mesmo tamanho, o plano da terra e o plano do céu. Aqui ele deixa um pouquinho maior, iluminando um pouquinho mais a composição. Mas, de novo, a gente tem aqui uma diagonal de vegetação, né? A diagonal de vegetação e esse emolduramento faz muito parte daquilo que é a pintura de paisagem nesse período, de como eles aprendem a fazer a paisagem, né? Explorando a composição, aqui os elementos que são aqueles que designam um lugar de uma maneira um pouco mais nítida, um pouco mais evidente, e depois a composição ela vai se aí um pouco ganhando uma outra atmosfera,
né, à medida em que a gente avança nos demais planos. Mas essas duas obras, né, daqui são obras-primas, né, do Franz Post, muito importantes para o que é a história da pintura de paisagem, não só internacional, como aquela que faz parte, né, a história da pintura de paisagem aqui no nosso país. Ali no quarto de hóspede, eu acho, a gente tem o Claude Lorrain, né, se eu não me engano. E aqui, se eu não me engano, é o Wouverman, que é Holanda também, né? Paisagem holandesa. A gente vê de novo essa divisão de planos, figuras, né? No primeiro plano, um reforço do céu ali, né? Bem carregado. Existe uma época também que os artistas vão ter um grande interesse pela representação das nuvens. E isso não só lá no impressionismo, né? Mas muito antes. A Inglaterra é muito forte nessa relação. E tem um artista russo que está na Inglaterra, que tem muitos estudos de nuvens. Ele chama Alexander Cousins. Depois vocês podem procurar no site acho que no British tem bastante coisa dele, mas é todo um interesse que envolve o pintor de paisagem, né? A representação das nuvens, do céu, das vegetações. Ele tem que saber desenhar a figura humana, porque ele precisa, né, dar uma localização para o lugar, uma temporalidade para o lugar também. E criar um pouco de narrativa, né, para animar um pouco a composição. Mas isso não vai ser constante. A gente sabe que no século XX, muitos artistas vão, sobretudo os da paisagem, inclusive os impressionistas, vão abandonar as figuras na paisagem, né? Tem muito menos figura na paisagem do que deveria ser, né? O Renoir é um que gosta muito, né, de figuras. Mas tem muitos que não, né? Que preferem a paisagem por si só, a representação da natureza por si só. E tem uma imagem aqui no outro quarto, aí sim já bem moderna, do Sutini, que é uma representação de paisagem aí inteiramente vegetação e forma, né? E cor e tinta. Quase a gente nem consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas é uma paisagem, né? Só para a gente notar o quanto isso vai mudando ao longo do tempo. E o quanto tem a ver também com os próprios interesses dos artistas em formas, em cores, em espessamento da tinta, né, em valorização de determinados aspectos que são muito mais formais do que propriamente figurativos, realistas, né, o que tem a ver, de fato, com a realidade, né, da paisagem. Aqui a gente tem, portanto, uma representação completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu, né? Aqui é puramente o interesse por um ponto de vista muito reduzido, por um fragmento da paisagem, por uma movimentação da vegetação, né? Mas tudo isso meio que se confunde, a gente não consegue muito entender o que é uma coisa, o que é outra, e essa é a ideia mesmo, né? Porque o interesse dele muitas vezes é um interesse formal, é um interesse em representar a partir da tinta, da cor, do espessamento, né, para dar um efeito para a composição que não é aquele efeito descritivo, nítido, realista que a gente viu nas composições no século XIX, né, anteriores. Quer dizer, o Chaim Soutine é um artista que faz parte da Escola de Paris, né? Na Escola de Paris eles estão trabalhando intensamente com essas questões da paisagem desde o Cézanne, né? O Cézanne vai revolucionar inteiramente a questão da própria paisagem. Deixa eu ver se a data dessa é 1919. Né? O Cézanne está fazendo isso já desde o início do século XX, final do XIX. Nessa corrente impressionista, o Cézanne foi um dos impressionistas, mas depois ele se desvencilha disso e começa a ter outros interesses pela representação do natural, pela representação da paisagem. E o Soutine vem dessa corrente, né? Dessa Escola de Paris que está modernizando, né, ainda mais a forma de compor a partir de tinta, né, a partir de cores, de efeitos que são dados também pela luz, mas também por pequenos fragmentos, por interesses que são interesses muito específicos da composição, que pode ou não ter movimento. Aqui a gente vê, né, bastante movimentado, a gente vê pelas pinceladas, né, a movimentação, mas completamente diferente, né, daquilo que a gente trabalhou agora há pouco. Mas eu termino aqui com vocês e deixo vocês fazerem a visita sozinhos.
Eu queria, né, ter mostrado só o Franz Post, ali o quarto de hóspede, porque a gente viu um pouquinho daquela questão do classe. E aqui finalizar com uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente viu, mas que é a paisagem também, né? E que vai também atrair demais o interesse do público. Aí é outra vertente, né, do colecionismo americano, sobretudo, né, vai se interessar muito pelas imagens, pelas pinturas que os impressionistas fazem, mas também pela Escola de Paris, por essa virada do século. Claro que a Europa segue esse mesmo rumo, mas de fato são os americanos aqueles que impulsionam mesmo o colecionismo. Tem uma coleção americana muito interessante, né, a Barnes Foundation, que tem muita coisa dos impressionistas. Acho que eu nunca vi tanto impressionista na vida como lá, né, nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante mesmo. Então, eles têm um interesse por colecionar paisagem, né, e é esse tipo de paisagem, e eles acabam sendo um pouco núcleo, né, disso, para que as outras coleções também acabem se formando, né, Cris? Acho que tem toda uma relação com as próprias casas-museu, tem o Isabella Stewart, né, nos Estados Unidos, que eu acho que tem muito a ver com isso aqui, né, sim, também. Então, claro, a gente está falando o tempo todo de França, porque de fato as coisas acontecem ali, né, é um pouco o núcleo dessa modernização da pintura, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, mas depois os americanos vêm com muita força, né, transformando tudo isso também. E eu falei agora lá na sala do David Hockney, eu acho que é um artista muito interessante, né? Vejam ele. Teve uma exposição muito, muito grande dele na Royal Academy em 2012, se eu não me engano. E com as paisagens muito coloridas, assim, muito impactante, muito diferente. Vejam ele. Né? O Hockney é muito famoso por aquele livro que ele faz da câmara obscura, né? Das questões dos artifícios do artista para representar a natureza, etc. Mas as paisagens dele são muito, muito interessantes e é outra coisa, né? Monumentalidade, muita cor, não esse tipo de representação de cor, é uma outra questão, né? Vejam para que vocês tenham ideia de como a paisagem ainda é interessante para os artistas e como eles fazem isso de uma maneira extremamente atrativa, né? Inclusive nas próprias exposições. Colecionar deve ser difícil, porque é gigantesco e carérrimo, mas as exposições são belíssimas, assim. Mas acho que é isso, gente. Obrigada. Achei, eu que agradeço vocês terem vindo. Obrigada.